Oi, tudo bom? A gente está vivendo um momento onde a democracia ela está passando por um processo de polarização das ideias, né? Por um lado você tem que a exalte ou a defenda e do outro lado os grupos que atacam a democracia. Mas por que acontece essa polarização? Para compreender essa dualidade, esses extremos opostos, a gente precisa refletir sobre qual o significado, quais são as características de uma república democrática. Ora, os cientistas políticos e historiadores vão defender o seguinte: existe sim um modelo padrão de Estado e a primeira característica é a sua constitucionalidade. Isso é, um Estado constitucional onde quem manda são as leis. Esse Estado constitucional deve ter também a garantia de direitos e liberdades civis e políticas. Segundo ponto, ele deve ser governado por uma ou por autoridades que tenham sido eleitas através do sufrágio universal, através do voto. E esse eleito ele tem que ser pela vontade da maioria, ou seja, pela maioria dos votos, em eleições que devem ser feitas regularmente. E terceiro e último ponto, esses estados devem ter necessariamente assembleias representativas. Tendo a compreensão das características de um Estado democrático, que a gente vai entender por que os grupos vão defendê-las, por que outro grupo vai atacá-la. E eles vão atacar justamente nesses dois primeiros pontos, na constitucionalidade e no voto, na questão do voto da maioria. Os antidemocráticos, eles têm uma maneira um tanto hipócrita de agir, né? Porque eles vão dizer: eu estou defendendo a Constituição e por isso eu sou antidemocrático. Eles querem cancelar a constitucionalidade, jurando, estando a defendê-la. O outro ataque que os antidemocráticos vão dizer é: a eleição ela é fraudada. Vão usar de inúmeras maneiras para que não haja uma eleição do jeito democrático que ela existe atualmente, que é pela eleição do voto da maioria. É lógico que o que hoje compreendemos como democracia passou por um processo, histórico longo de transformação. A democracia, quando surge, primeiramente, ela beneficia um grupo mínimo de pessoas. E só com tempos modernos é que ela passou a ter uma amplitude, por exemplo, incluindo mulheres passam a ser votantes, analfabetos, esse grupo de beneficiados por direitos e garantias e deveres vai sendo ampliado. Então a democracia passa a ser isso, um governo cujo propósito é de ser e falar pelo povo e zelar pelo bem dos seus cidadãos. Os democráticos vão defender isso, essa garantia, e os antidemocráticos também. Só que eles vão suprimir essas garantias de direitos constitucionais, como eu falei antes, chegam a anular a Constituição, como aconteceu na época da ditadura militar no Brasil e em outros países também. Eles vão fechar as páginas, lacrar as páginas da Constituição, silenciar o povo em nome do povo. A hipocrisia. Aliás, nesse livro aqui, Globalização, Democracia e Terrorismo, o Robespierre vai dizer o seguinte: o fracasso da União Soviética, o calcanhar de Aquiles, foi justamente isso. O fato de não respeitarem, o governo não respeitar a vontade do povo, porque a premissa da democracia é que a maioria do povo, ele apoia o governo, confia nele e de boa vontade cumpre as suas decisões. A União Soviética, o que Robespierre vai dizer? Tomava suas decisões e colocava ela imposta ao povo, que cumpria essa imposição muito mais porque é uma obrigatoriedade, uma imposição, do que por boa vontade. Isso, com certeza, causou um grande descontentamento da população que, na oportunidade que vai surgir de críticas e de fazer o governo cair, vai cair.
Mas o Hobsbawm ele não fala só da União Soviética, ele fala também dos países ocidentais colocados como democráticos, né? Estados Unidos, aqui o pessoal da América Latina também, a Europa Ocidental. Ele vai dizer o seguinte: o processo de globalização e de aplicação de políticas neoliberais nos países ocidentais foi uma imposição forte, né, de um capitalismo global, sem controle, que teve consequências sociais e humanas. O Banco Mundial acabando com a população mundial com suas formas e medidas, e ao invés da prometida oportunidade e inclusão, o que se viu foi fome, extrema pobreza, medo e insegurança. E, claro, a exploração da classe trabalhadora. Agora, eu vou salientar uma coisa muito importante que o Hobsbawm traz nesse livro. Deixa eu falar uma coisa que é importante. Eu estou me baseando em 2 capítulos desse livro, que é o capítulo 6, As Perspectivas da Democracia, e o capítulo 7, que é curtíssimo, A Disseminação da Democracia, que eu vou citar brevemente ele aqui. Para Hobsbawm, a política democrática baseia-se em 2 premissas, uma de ordem moral e outra de ordem prática. Moralmente falando, o que a democracia requer é que a vontade da maioria se concretize. Isso vai ser um calcanhar de Aquiles da democracia, porque ele vai lembrar, por exemplo, o Reino Unido, que é uma monarquia, né? Ela se diz democrática. Só que na África do Sul, que estava sob esse governo, não havia democracia plena, porque a maioria da população, na verdade, estava impedida de participar do processo democrático. Outro exemplo que é bem forte, né, é de um país que é conhecido pela liberdade, é os Estados Unidos da América, que negava direitos civis à população negra, né, inclusive o direito ao voto. Então, o que o Hobsbawm vai dizer isso não é democracia, se ela impede parte ou uma boa parte, a maioria da população, de participar do processo democrático. Né? Mas atualmente o que acontece, o principal desafio da democracia é justamente o sufrágio universal, ou seja, as eleições, porque atualmente elas têm muito mais uma importância simbólica do que porque apenas uma minoria participa. Se a gente for, o que o Hobsbawm quer dizer é o seguinte: se você for pegar o número de cidadãos de um país e colocar na balança quantos desses cidadãos estão participando do processo eleitoral, né, como votantes, é uma minoria e não a maioria. Então esse é o principal, isso é muito prejudicial para o povo e é útil para os políticos, que na verdade eles se beneficiam dessa apatia política. Agora vamos ver 3 pontos do lado prático que o Hobsbawm apresenta sobre o governo democrático. Né? Para ele existem 3 presunções que esses governos se apoiam. O primeiro é que o Estado detém poder coercitivo. O segundo é que os habitantes devem aceitar de boa vontade a autoridade do Estado. E terceiro, só o Estado tem e pode oferecer aos habitantes o melhor serviço, como a manutenção da lei e da ordem. O que o Hobsbawm vai dizer é o seguinte: quais são as fragilidades da democracia nesses 3 pontos? O Estado detém o poder coercitivo. O que acontece atualmente é que há formações de milícias, né, e outros modos de organização criminosa que competem contra o Estado, né, pelo esse poder coercitivo, esse poder da violência. As milícias, elas são extremamente prejudiciais para a manutenção do Estado. Né? Sobre o segundo ponto, que é essa vontade do povo em aceitar a autoridade do Estado, o Hobsbawm ele vai longe, ele vai buscar, por exemplo, exemplificar por que o domínio colonial durou por gerações, né, na África. Por exemplo, ele vai citar por que países pequenos como Portugal,
Bélgica, a Holanda, eles conseguiram dominar esses países, esses povos africanos, justamente nessa, porque os europeus usavam a sua força militar, né, e a promessa de uma integração, de uma associação, quando na verdade era tudo mentira, né? Eles se associavam a um grupo étnico A que ia guerrear contra outro grupo B, e após o grupo B perder e o grupo A vencer, o que acontecia não era o fortalecimento desse grupo A. Na verdade, os europeus acabavam assumindo o poder. Um exemplo bem mais atual que o Robespierre vai usar, e é isso que ele vai falar no capítulo 7, fazer essa crítica à democracia liberal, é os Estados Unidos da América, que usa esse discurso messiânico, que são os redentores e que estão levando a democracia para países que não são democráticos, e o que você vê na verdade é uma imposição, né? O Robespierre ele vai usar o exemplo do ataque dos Estados Unidos contra o Iraque e contra o Afeganistão, né? Principalmente contra o Afeganistão, usando esse discurso de que estamos levando a democracia, somos uma potência econômica, estamos levando o nosso modelo de liberdade para um povo oprimido no Afeganistão, blá, 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 blá. Quando, na verdade, o que se viu foi totalmente o oposto, uma operação militar fracassada, e o pior, porque para o pior não há limites, você vê o fortalecimento de uma milícia organizada, como foi, no final, a vitória do Estado Islâmico assumir o poder no Afeganistão. Então, o Robespierre fala, cuidado com esses discursos messiânicos, né? A gente tem que observar bem quais são as principais características da democracia para a gente não se perder no meio de discursos forjados e hipócritas. O terceiro ponto, que é esse do Estado oferecer o melhor serviço como a manutenção da lei e da ordem, o ataque a essa presunção vai acontecer do seguinte modo. Isso do Estado oferecer o melhor serviço, saúde, educação e segurança, está constantemente sendo rechaçado pelo discurso e pela ideia do Estado mínimo, né? Que o papel do Estado tem que ser reduzido a qualquer preço e que a mão do mercado, a mão invisível do mercado, essa sim é mais eficiente do que o Estado e, pasmem, é mais barata. E aí tá a bosta toda, né? A merda fedorenta. Porque o que acontece que a gente tem visto acontecer com essa ideia da mão invisível do mercado e da mais barato e não sei o que, é que a mão de obra, realmente, ela é a mais barata. Então a população, ela não está ganhando com o Estado mínimo, a população só perde. Quem ganha com o Estado mínimo são justamente os empresários, porque eles estão lucrando, estão gastando menos, pagando mal e lucrando mais. E o Robespierre escreve esse livro em 2007, e aí ele fala, a gente não tem ainda uma evidência histórica, né? Mas agora que estamos em 2022, a gente pode afirmar com muita certeza que sim, há evidência histórica de que esse é um discurso fake. Podemos usar como exemplo, né, a superpotência econômica, a queridinha, a estrelinha do neoliberalismo, né? Aqui, deu certo, a mão invisível do mercado está operando muito bem, obrigada. Bom, vamos lembrar que em 2008, os Estados Unidos da América enfrentou uma crise econômica, na verdade foi global, mas ali foi tremendo, porque a gente tem um país símbolo do neoliberalismo. E quem foi socorrer os bancos? Quem? A mão visível do Estado. É sobre isso e não está nada bem. Esse foi um pequeno resumo, né, de dois capítulos do Globalização, Democracia e Terrorismo, do historiador Eric Hobsbawm. Né? E aqui eu tentei apontar quais são as características da democracia, né? Quais são também as suas fragilidades e como elas estão ocorrendo. É uma análise, uma reflexão que ele faz de maneira muito mais profunda e ainda muito mais interessante. E é um exemplo que o que ele escreve aqui acaba defendendo aquela ideia de que a democracia não é o melhor dos regimes, mas é melhor do que todos os outros que já aconteceram.